Estadão, 25 de outubro de 1929. A Bolsa de Nova York registrou ontem um formidável desastre financeiro. Os prejuízos totais somam 4 bilhões de dólares. Também baixam os preços do trigo, do algodão e da borracha. 4 de março de 1933. Novo governo Yankee. A vitória de Franklin Roosevelt foi interpretada como uma verdadeira revolução pacífica nos Estados Unidos. 9 de dezembro de 1941. O Senado e a Câmara dos Estados Unidos aprovaram ontem a declaração de guerra ao Japão. Bases norte-americanas atacadas por forças japonesas. Decretada a mobilização geral nos Estados Unidos. Se a gente entrasse numa máquina do tempo agora e visitasse os anos de 1914 e 1945, seríamos surpreendidos pela velocidade com que a humanidade avançou em apenas 3 décadas. O mundo de 1914 era mais lento, era tradicional, tudo era estático. Viagens, cartas, notícias demoravam dias, às vezes até meses para chegar no destino. Os carros e os aviões mal existiam. A geladeira, por exemplo, era uma novidade de cientista maluco. No campo da saúde, então, nem se fala. A maioria das vacinas que a gente conhece hoje ainda não existiam. Antibióticos, coisas simples como a penicilina, por exemplo, era um sonho distante. Só que em menos de 30 anos tudo mudou da água para o vinho. Em 1945 já era possível viajar de carro e de avião. As casas tinham geladeira, aspirador de pó, ferros elétricos e outros utensílios. Novos remédios e novas vacinas salvavam vidas. E uma nova ordem mundial começava após 2 guerras, a pior crise financeira da história do capitalismo e o maior genocídio que se tem notícia. A primeira metade do século XX foi decisiva para a ascensão dos Estados Unidos como superpotência global. E entre os homens que lideraram o país nesse período, um se destacou. O nome dele é Franklin Delano Roosevelt. Eu sou o Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, vamos contar a história dos 10 principais presidentes da história do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais. No capítulo de hoje, vamos falar sobre Franklin Delano Roosevelt, a crise de 29, o New Deal e a Segunda Guerra Mundial. Se prepara que hoje o episódio vai ser longo. No último capítulo, a gente falou sobre a Guerra Civil e a presidência do Lincoln. Agora, a gente vai dar um salto de 60 anos na história. No período entre 1870 e 1930, os Estados Unidos tiveram poucos presidentes de renome, mas o país viveu uma grande transformação desde o fim da Guerra Civil até a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Revolução Industrial colocou os Estados Unidos no mapa das grandes economias mundiais. Um país muito grande, com terras férteis, recursos naturais e mão de obra abundante, se tornou o paraíso do capitalismo e dos capitalistas. Entre 1870 e 1900, num período que ficou conhecido como a Era Dourada, graças a um livro de um cara genial chamado Mark Twain, os Estados Unidos se industrializaram rapidamente. O salário mínimo teve um ganho real de 40%. Ferrovias, fábricas e minas se espalharam de Nova York até Los Angeles. Para trabalhar na terra e nas fábricas, milhões de imigrantes irlandeses, italianos e alemães atravessaram o Atlântico em busca do sonho americano. Mas, ao mesmo tempo, toda essa riqueza era muito desigual. O sul ainda era muito pobre e não tinha se recuperado da Guerra Civil. A população negra não tinha encontrado seu lugar na sociedade e era duramente marginalizada. Os ricos estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. De qualquer forma, foi um crescimento absurdo sobre qualquer índice que você analise. PIB, produção agrícola, formação de capital, emprego, renda, tudo. Os Estados Unidos eram gigantes em quase todos os aspectos.
Para você ter uma ideia, no começo do século XX, os Estados Unidos já tinham a maior renda per capita de todo o planeta, muito acima de potências imperialistas como a Inglaterra, a França e a Alemanha. É nesse contexto que, em 1882, Franklin Roosevelt nasceu numa das famílias mais tradicionais e abastadas dos Estados Unidos. A família dele era tão tradicional que a linhagem por parte de mãe, a família Delano, remonta aos primeiros peregrinos que fugiram da Europa para as colônias britânicas ainda no século XVII. Foram famílias como a dele que deram início à colonização. Por parte de pai, a família Roosevelt tinha origem holandesa e foi uma das primeiras a colonizar uma cidade chamada Nova Amsterdã, que vocês devem conhecer hoje em dia como Nova York. O Roosevelt cresceu praticamente como um membro da aristocracia, ele era quase um príncipe. Tinha tutores, fazia viagens regulares à Europa, aprendeu diversas línguas, falava francês, inglês e alemão. Ainda criança, ele foi levado pelo pai para conhecer um presidente, era o Grover Cleveland, que naquela época deu um conselho quase premonitório para o Roosevelt. Ele falou assim: "Meu jovem, desejo que você nunca seja presidente dos Estados Unidos." Mas a verdade é que a política e o poder corriam no sangue da família, e ele acabou não seguindo o conselho do Grover Cleveland. Outro parente próximo do Franklin, o Theodore Roosevelt, era primo dele de 5º grau. Ele acabaria chegando à Casa Branca em 1901 e exerceu uma grande influência sobre os sonhos do Franklin de ser presidente. Com tanto berço e influência, ele foi criado praticamente para a política e teve uma carreira tanto precoce quanto meteórica. Aos 23 anos, ele se casou com uma outra prima dele, chamada Eleanor Roosevelt, apesar da resistência da mãe. Em muitos aspectos, a Eleanor era uma mulher à frente do seu tempo, e conforme o Roosevelt cresceu na carreira política, ela, de certa forma, também perseguiu uma agenda própria. Quando Roosevelt fez 29 anos, ele se tornou senador estadual pelo estado de Nova York, em 1911. Na Primeira Guerra Mundial, ele foi subsecretário da Marinha e foi responsável por reequipar e modernizar a frota americana, que em poucas décadas se tornaria a maior do mundo. Em 1920, antes dos 40 anos, se candidatou a vice-presidente, mas acabou derrotado. Um acaso do destino, no entanto, acabou mudando a vida do Franklin Roosevelt. Em 1921, durante as férias numa ilha chamada Nova Escócia, no Canadá, ele sentiu uma febre estranha, uma dormência no corpo e paralisia facial. Ele foi diagnosticado com poliomielite e perdeu o movimento das pernas. Aquilo foi um choque para ele. Na época, a vacina da polio não tinha sido desenvolvida ainda. Ela só chegaria por volta de 1950. E a doença era incapacitante. Era muito comum salas de aulas com parte dos alunos de muletas ou até mesmo em cadeira de rodas. Era uma coisa horrível. O Roosevelt, apesar disso, não desistiu. Ele procurou tratamentos alternativos, como hidromassagem, fisioterapia, para tentar recuperar ao menos parcialmente alguma autonomia e conseguir andar nem que fosse um pouquinho. O maior objetivo dele, depois do diagnóstico, foi retornar para a política. Até hoje não se sabe ao certo se o Roosevelt teve de fato poliomielite. Alguns historiadores sustentam que ele teve a síndrome de Guillain-Barré, que tem alguns sintomas parecidos com a poliomielite, mas na verdade não é uma doença viral, uma doença autoimune. O fato é que ele passou grande parte da década de 20 tentando se recuperar dessa paralisia. Enquanto fazia tratamentos fisioterápicos no retiro na Geórgia, os Estados Unidos e o mundo viviam mudanças cada vez mais rápidas. Os sindicatos e os movimentos sociais ganhavam força e havia um movimento progressista para reformar aquela era dourada que a gente falou e, de certa maneira, dividir toda a riqueza que havia gerado muita dificuldade para alguns setores da sociedade. Para explicar um pouco a origem do Roosevelt, eu conversei com Sean Purdy, professor de História Americana da USP. E o que é importante para o contexto de Franklin Roosevelt é que foi nesse período da era progressista que ele foi radicado. Desde a época da faculdade, ele estudou na Harvard, no fim do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Ele entrou na política justamente nesse período. E ele absorveu tudo isso, né? E mesmo sendo próprio capitalista, porque ele não era socialista, ele se dedicou a um capitalismo regulamentado, modificado e cuidado pelo Estado, que seria muito importante quando ele se tornou presidente. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it, let's do it. Você já viu Meia-Noite em Paris, aquele filme do Woody Allen que o Wilson volta no tempo e conhece artistas famosos dos anos 20? Esse filme retrata bem o que foi aquela época. No começo da década de 20, a humanidade tinha acabado de sair de uma guerra mundial e da pandemia de gripe. Um clima de otimismo, de vontade de viver tinha tomado as grandes cidades. Nova York, Chicago, Berlim e, claro, Paris era uma grande festa. Era a era do jazz, do cinema, do rádio, das mulheres conseguindo direito a voto, da popularização do automóvel, da construção de arranha-céus, do avanço da energia elétrica e das linhas telefônicas.
Mas não era só isso, era também a era da aviação, da invenção da penicilina, do avanço da psicanálise e até mesmo do desenvolvimento de sistemas de esgoto. Comprava-se de tudo também, geladeira, ferro de passar, aspirador de pó, carros, casas. Era uma época de consumo desenfreado. O campo da cultura também foi uma época muito rica. Escritores como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, pintores como Pablo Picasso, Salvador Dalí e, claro, músicos como Cole Porter, Louis Armstrong e Duke Ellington. Era uma época de modernidade e de otimismo. Era tudo intenso, moderno e pra ontem. Nos Estados Unidos, os anos 20 começaram com a emenda que deu às mulheres direito a voto. Naquela eleição, os republicanos voltaram à Casa Branca com a vitória de Warren G. Harding. Aquela década seria fortemente marcada pelo crescimento industrial e agrícola. A confiança era tanta que as pessoas se endividavam para consumir cada vez mais e investiam o que sobrava no mercado de ações, que também crescia desenfreadamente. Esse otimismo todo vinha acompanhado de muito risco, claro. Havia pouca ou nenhuma regulamentação do governo sobre o mercado de capitais. Os bancos abriam e fechavam e emprestavam dinheiro como queriam. Segundo o Federal Reserve, o Banco Central Americano, o índice Dow Jones cresceu 600% entre 1921 e 1929. A economia americana crescia em média 4,2% ao ano, e a inflação era baixa graças à grande oferta de produtos. Apesar disso, nos anos 20, os Estados Unidos de certa forma também se fecharam para o mundo. O país vivia uma trinca chamada protecionismo, isolacionismo e nativismo. Como ela funcionava? O protecionismo basicamente consistia na criação de impostos contra produtos importados. Já o nativismo consistia numa negativa contra a entrada de pessoas estrangeiras nos Estados Unidos. Em 1924, o Congresso aprovou uma lei para restringir a entrada de imigrantes no país. Essa lei impediu a imigração de países asiáticos e limitou a entrada de imigrantes do sul e do leste da Europa, principalmente italianos e judeus. E no fronte externo houve um aumento do isolacionismo. Os americanos queriam se envolver cada vez menos com a Europa, imersa em um caminhão de problemas depois do fim da Primeira Guerra. Agora, o professor Purdy vai explicar um pouco mais pra gente sobre as causas da crise de 29. Não há consenso na historiografia sobre isso. Tem muitos debates, muitas teorias diferentes, etc. Mas eu acho que tem algumas coisas que podemos apontar como fatores importantes. Primeiro é que capitalismo é um sistema econômico que tem uma tendência à crise. Né? Então, já houve crises no sistema capitalista no século XIX, no século XX também, e segundo muitos economistas, ainda estamos numa crise econômica a partir de 2008. Né? Então, tem essa questão. Também, outros fatores importantes são a questão de sobreprodução na indústria e também na agricultura nos Estados Unidos. Então, você tinha uma situação, sem regulamentação, sem planejamento econômico entre capitalistas, houve uma sobreprodução que chegou numa situação em 29 em que produtores industriais estavam produzindo bens em excesso, sem consumidores. E a mesma coisa na agricultura, né? Aliado com isso, claro, é um sistema financeiro não regulamentado, né? E um cenário internacional que limitava livre comércio entre países. Essa combinação de avanço tecnológico, expansão da oferta, crescimento do consumo, barreiras protecionistas e um sistema financeiro desregulado se tornaria explosivo. E assim, depois de 10 anos de uma balada que parecia que não ia acabar, a ressaca veio braba. Parte 2. A Grande Depressão. O exemplo mais próximo que a gente consegue ter do que foi a crise de 29 é a crise de 2008. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. Em muitos aspectos, elas são parecidas, mas de fato, o dano causado à economia americana nos anos 30 foi muito, muito maior do que ocorreu aí há 16 anos atrás. Em 28 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York caiu 13%. No dia seguinte, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra, o Dow Jones caiu mais 12%. Foram vendidas 16 milhões de ações naquele dia.
e todas elas a preço de banana. Em 2 semanas, a bolsa perderia metade do seu valor. Os números da crise são assombrosos. O PIB americano caiu pela metade em apenas 3 anos. 109.371 empresas faliram. Mais de 2.200 bancos fecharam. A produção de automóveis caiu 80%. A construção civil recuou 92%. Muita gente se matou por desespero. O número de suicídios nos primeiros anos da Grande Depressão nos Estados Unidos aumentou 50%. Outras 15 milhões de pessoas ficaram sem trabalhar. 1 em cada 4 americanos não tinha como trazer comida para casa. E quem ainda tinha trabalho viu o salário encolher. A hora de trabalho industrial caiu 25% durante a Grande Depressão. Outras 2 milhões de pessoas perderam as casas. E milhares delas vagavam pelos Estados Unidos em busca de trabalho, de cidade em cidade, sem perspectiva de futuro e sem lar. Essa música que a gente ouviu agora há pouco, do Woody Guthrie, ela fala um pouco dessa experiência dos caras que vagavam pelas cidades nos Estados Unidos. Era uma situação horrível. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that 1,000,000 feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. O professor Purge agora vai dar uma dimensão do impacto que essa Grande Depressão teve na consciência coletiva dos americanos. Além da Guerra Civil, a Grande Depressão foi a experiência mais traumática na história dos Estados Unidos. A devastação econômica da década de 30 e o New Deal que tentou repará-la permanecem até hoje profundamente impressos no imaginário nacional nos Estados Unidos. Parte 3. O New Deal. Quando a Bolsa de Nova York quebrou, o Roosevelt tinha voltado para a política após passar alguns anos se reabilitando da paralisia em uma casa de campo na Geórgia. Ele conseguia dar alguns passos com a ajuda de uma bengala e de um suporte de ferro no quadril, mas jamais se deixava fotografar na cadeira de rodas. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in. Em 1928, ele se elegeu governador de Nova York. Ele assumiu o cargo em 1929, poucos meses antes do crash da Bolsa, e quando a depressão chegou com tudo, ele acabaria transformando o governo estadual em um laboratório das ideias que mais tarde virariam o New Deal. Uma das primeiras ideias do Roosevelt foi a de criar uma comissão estadual para a questão do desemprego. Ele também foi um dos primeiros governadores da época a defender a criação de um seguro-desemprego pago pelo Estado aos desempregados. Para vender essa plataforma ao público, ele se valeu de um recurso novo à época, para comunicar as ideias dele com as massas. Era o rádio. Ele fazia pronunciamentos semanais ao público na tentativa de driblar as críticas da imprensa, uma estratégia que depois seria copiada por inúmeros políticos de várias partes do mundo, seja com a TV ou com as redes sociais, e sejam eles de esquerda ou de direita. Ele também se comprometeu a construir obras públicas para melhorar a oferta de energia e diminuir o desemprego e o custo da produção, sobretudo no campo. Ao se reeleger em 1930, o Roosevelt também emplacou outros programas de bem-estar social em Nova York, como subsídios para fazendeiros e também para aposentados. Diante dessa popularidade que ele obteve como governador, ele se tornou um nome natural para disputar a Casa Branca em 1932 contra o republicano Herbert Hoover. O Roosevelt se preparou para a campanha reunindo um time de intelectuais das universidades de Columbia e de Harvard. Além disso, ele costurou importantes apoios políticos entre as diversas facções do Partido Democrata. Ele já era bem avaliado na parte mais progressista do partido e conseguiu o apoio dos democratas do Sul, que eram mais agrários e ainda tinham aquele passado ligado à escravidão que vinha da Guerra Civil. O sucesso dele era que ele conseguiu chegar na Casa Branca e construir uma aliança, uma base de apoio político e para implementar algumas reformas, né? Mas que ele não inventou essas reformas, mas ele conseguiu construir essa aliança política para conseguir implementar algumas coisas. Não para implementar socialismo ou comunismo, mas para salvar o capitalismo. Ele mesmo falou, eu estou fazendo tudo isso para salvar o capitalismo. Na Convenção Democrata ele consegue a nomeação com alguma facilidade e depois viaja de Nova York para Chicago para o discurso de aceitação da candidatura, inaugurando uma tradição que persiste até hoje. É nesse discurso que ele lança a ideia do New Deal. I pledge myself
to a new deal for the American people. To its own people. Na campanha, o Roosevelt prometeu a regulamentação do sistema financeiro, a redução de tarifas, auxílio para os produtores agrícolas, obras públicas financiadas pelo governo e outras ações governamentais para lidar com a Grande Depressão. Outra plataforma importante incluiu um pedido de revogação da lei seca, que na época era um assunto que polarizava bastante a sociedade americana. Na campanha, o Roosevelt se concentrou bastante em criticar o Hoover e colar nos republicanos a responsabilidade pela crise de 29. Now's the time for everyone to cheer, for election time is drawing near. Esse aqui era o jingle de campanha dele. Parece saído de um filme do Capitão América. É super divertido, vamos dar uma ouvida. The man we all revere. Come on and row, row, row with Roosevelt on the good ship USA. Sail with Franklin D. to victory and to real prosperity. A eleição foi uma lavada. O Roosevelt teve 57% dos votos. No colégio eleitoral, ele venceu por 472 a 59 e ganhou também em 42 dos 48 estados. Com tanta popularidade, ele assumiria a presidência com capital político para fazer muita coisa em pouco tempo. Esse sucesso do Roosevelt na eleição de 32 e posteriormente nas outras eleições que ele ganhou foi tão grande que ele conseguiu mudar o perfil de quem tradicionalmente votava no Partido Democrata. Esse apoio ficou conhecido como a coalizão do New Deal. Ele reunia trabalhadores de indústria, minorias católicas e judaicas, negros, intelectuais e esses brancos conservadores dos estados do Sul. É a partir dessa eleição e desse presidente que os democratas começam a ficar cada vez mais identificados com a esquerda do sistema político americano e os republicanos mais com a direita. O Roosevelt toma posse em março de 33 um país em frangalhos. Ele precisa agir muito rápido. No discurso de posse, ele fala uma de suas frases mais famosas: o medo é a única coisa que precisamos temer. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror. É no discurso inaugural também que o Roosevelt dá as bases do que ele pretende fazer. Primeiro ele fala da necessidade de combater o desemprego, inclusive com a ajuda do governo. Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. It can be accomplished in part by direct recruiting by the government itself, treating the task as we would treat the emergency of a war, but at the same time, through this employment, accomplishing greatly needed projects to stimulate and reorganize the use of our great natural resources. Depois, o presidente fala da necessidade de regulamentar o sistema financeiro. And finally, in our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. And there must be provision for an adequate but sound currency. A primeira medida do Roosevelt como presidente foi decretar um feriado bancário de 4 dias para conter a retirada de dinheiro dos bancos insolventes. Na sequência, ele convoca uma sessão extraordinária do Congresso para aprovar uma série de leis. A primeira tinha como objetivo garantir os depósitos do sistema bancário para evitar novas quebras. Posteriormente, ele também ia proibir bancos comerciais de funcionarem como bancos de investimento. Outras medidas aprovadas nesses 100 primeiros dias de governo incluíram o fim da lei seca, a criação de uma agência federal de trabalho para jovens desempregados, uma outra agência de auxílio financeiro aos mais pobres, e além disso, o Roosevelt também regulamentou a concessão de empréstimos para a indústria e agricultura e criou novas regras para reajustar preços e salários. Uma vez instalado no poder, a administração do New Deal partiu em várias direções ao mesmo tempo, experimentando isto e aquilo. Em grande parte porque eles tinham que construir essa aliança, né?
no Partido Democrata, Roosevelt tinha que ganhar os congressistas e senadores do Sul, do seu próprio partido, né, que eram da supremacia branca no Sul dos Estados Unidos. Ele tinha que ganhar o apoio dos trabalhadores urbanos. Agora, a maioria da população morava em áreas urbanas. Ele tinha que ganhar o apoio dos banqueiros, dos industriais, né, dos grandes negociantes de agricultura, etc. Né? Então, na verdade, ele não tinha... Então, ele experimentou certas coisas e, ao longo desse processo, ele teve sucesso em reunir várias correntes díspares. O começo da presidência do Roosevelt conseguiu dar certa estabilidade à economia americana e criar um sentimento de confiança no país. Em 1934, os democratas ampliam a bancada no Congresso graças a essa popularidade do presidente. Com um poder maior no Congresso, então ele consegue aprovar mais 2 leis importantes. A criação da Previdência Social, que até então não existia nos Estados Unidos, e a Lei de Relações Trabalhistas, que garante aos trabalhadores o direito de negociar salários coletivamente por meio dos sindicatos. A essa altura, você deve estar se perguntando 2 coisas. 1. Como ele pagou por tudo isso se o país estava quebrado? E 2. Como é que não chamaram esse cara de comunista? Bom, ele financiou esses programas com corte nas verbas do Exército, porque, além disso, ele pretendia fazer esses investimentos com uma certa responsabilidade fiscal. O corte no orçamento do Pentágono foi de 29% e o corte de verbas nas pensões dos militares foi de 40%. Claro também que era muito mais fácil você fazer um corte desse tamanho numa época que os Estados Unidos não tinham o investimento em defesa que eles têm hoje. E claro, o Roosevelt apoiou muito por tentar aprovar toda essa rede de proteção social, tanto da oposição republicana quanto de empresários industriais que sim chamaram ele de socialista, de comunista, de revolucionário, apesar de ele próprio se apresentar como um cara reformista. Mesmo assim, se você comparar os Estados Unidos com os europeus, a rede de assistência criada pelo Roosevelt era tímida comparada com os padrões que os social-democratas vinham implementando na Europa. A Previdência Social, por exemplo, não cobria trabalhadores domésticos nem agricultores, que eram quase 40% da força de trabalho americana. Os principais opositores do Roosevelt se reuniram numa instituição chamada Liga Americana da Liberdade, criada em 1934. Esse grupo, que reunia empresários e tanto republicanos quanto democratas dissidentes, tinha como objetivo ajudar a derrotar o Roosevelt na reeleição de 36. Acontece que desde 33, as medidas do New Deal vinham trazendo algum efeito. Ainda que a economia não tivesse se recuperado totalmente aos níveis anteriores ao crash de 29, o PIB crescia e, mais importante que isso, a confiança na economia vinha crescendo junto. Como resultado, a eleição de 36 foi mais uma lavada do Roosevelt. Dessa vez ele ganhou com 60% dos votos e com impressionantes 523 delegados do colégio eleitoral, de um total de 531. Ele só perdeu em 2 estados, o Maine e Vermont. Foi a segunda maior vitória da história do voto popular, atrás apenas do Lyndon Johnson em 1964. O segundo mandato do Roosevelt foi marcado por brigas com a Suprema Corte americana. Parte dos projetos do New Deal acabou anulada no judiciário, que interpretou uma parte deles como uma violação ao direito de propriedade. Em resposta, o Roosevelt tentou tomar uma medida que daria orgulho a alguns populistas de hoje em dia, tanto de direita quanto de esquerda. Ele tentou aprovar uma lei no Congresso aumentando o número de juízes que seriam nomeados por ele mesmo. Só que não deu certo, o Congresso não topou e ele sofreu críticas até do próprio vice-presidente. Como o Roosevelt ficou aí 4 mandatos no poder, com o tempo ele acabou nomeando juízes suficientes para formar uma maioria liberal na corte, e com isso acabou tendo algumas vitórias. Mas essa ideia de lotar a Suprema Corte acabou se tornando uma das principais críticas a ele, junto ao fato dele ter disputado a reeleição mais de uma vez. In German medieval Nuremberg, the marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. Parte 4. A Segunda Guerra Mundial. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Indem ich euch Ihre Blicke weise, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Entendeu alguma coisa desse alemão aí? Eu também não, mas só pelo tom do sujeito dá pra perceber que não era boa bisca, né? Enquanto Roosevelt vivia as turras com a Suprema Corte, esse cidadão aí do discurso, um tal de Adolf Hitler, tinha tomado o poder na Alemanha
recuperado a economia do país e criado o movimento político mais abjeto da história da humanidade, o nazismo. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. A essa altura da nossa história aqui, em 1938, o Hitler já era um ditador sanguinário que perseguia dissidentes políticos e minorias. Os primeiros campos de concentração já estavam em funcionamento na Alemanha e havia uma perseguição sistemática aos judeus, homossexuais, ciganos e comunistas. Com o poder consolidado, o líder nazista começou a planejar a expansão do seu império. A primeira vítima foi a Áustria, que foi anexada à Alemanha em março de 1938. Em setembro, o Hitler pretendia anexar parte da Tchecoslováquia. Após muita negociação entre britânicos, alemães e franceses, o Führer conseguiu anexar uma área de maioria alemã, conhecida como Sudetos, na fronteira entre a Tchecoslováquia e o Reich, ao Império Nazista. O primeiro-ministro britânico da época, um camarada chamado Neville Chamberlain, saudou esse acordo como uma perspectiva de paz para o nosso tempo. Só que o Chamberlain, ele não podia estar mais errado. Um ano depois da Conferência de Munique, o mundo estaria mergulhado de novo no conflito mundial. O governo norte-americano começou a se preocupar quando a Alemanha nazista começou a expandir através de guerra. A anexação de Áustria em 1938, a invasão de Tchecoslováquia, etc. Porque quando isso começou, Roosevelt sabia de que isso ia afetar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham aliados na França, Alemanha, etc. E que eventualmente a Alemanha queria tomar controle das esferas de poder e influência na economia global dos próprios Estados Unidos. Então, não era nada de altruísmo político. Era porque a Alemanha era uma ameaça aos Estados Unidos, uma ameaça econômica e política aos Estados Unidos. Hitler invade a Polônia em setembro de 1939 e imediatamente a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha nazista. Os Estados Unidos preferem se manter neutros. Numa questão de meses, a máquina de guerra nazista lança aquela famigerada Blitzkrieg, que é chamada a Guerra Relâmpago. Um por um caem Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda, a Bélgica e a França. Depois do Hitler ter tomado Paris, o exército britânico está encurralado na costa do Canal da Mancha. Há poucos dias no cargo, o primeiro-ministro Winston Churchill, que tinha substituído Chamberlain, decide evacuar os homens pelo Canal da Mancha. Ele estabelece um contato com Roosevelt e começa a desenhar uma aliança que ia durar até o fim da guerra. Em 1940, os Estados Unidos ainda não se comprometem com uma aliança formal, já que no final daquele ano haveria eleições, mas prometem aí algum tipo de colaboração na venda de armas e suprimentos para a velha metrópole. Tem um filme excelente lançado em 2017, chamado The Darkest Hour, que retrata essa negociação entre Churchill e o Roosevelt, e mostra como os americanos estavam meio de mãos amarradas ali no começo da guerra. I'm telephoning about your Navy ships. If you could loan us just 50 older destroyers, or even 40 would do. Well, I did ask around, but just not possible, I'm afraid. The Neutrality Act we signed last year has tied my hands. Mas ali mesmo, diante de todas as dificuldades desse começo do conflito e diante da força dos nazistas, o Churchill consegue retirar grande parte do exército britânico da praia de Dunkerque, na França. E em 4 de junho de 1940, ele faz um de seus principais discursos no qual antevê a importância da entrada americana na guerra. Senhoras e senhores, mais uma vez, Gary Oldman como Winston Churchill. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! And if, which I do not for a moment believe, this
island or large part of it were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Os anos de 40 e 41 seriam de avanço nazista. O Reino Unido consegue derrotar a Força Aérea Alemã depois da retirada de Dunkerque, na Batalha da Grã-Bretanha, que fica conhecida como uma das batalhas aéreas mais importantes da história, e diante dessa derrota o Hitler escolhe não invadir as Ilhas Britânicas. Os nazistas então voltam a atenção para o leste e organizam um ataque contra a União Soviética, que levaria a Wehrmacht até as portas do Kremlin, praticamente. Nos Estados Unidos, o Roosevelt tem duas escolhas diante de si. A primeira era manter o isolacionismo americano diante do risco de uma Alemanha nazista cada vez mais sedenta por poder e territórios. A outra era política. O público americano tinha uma postura profundamente anti-guerra e tinha uma eleição presidencial se aproximando. Historicamente, numa tradição criada pelo nosso amigo George Washington, nenhum presidente disputou mais de 2 mandatos nos Estados Unidos. E até aquela época não tinha nenhuma restrição legal para isso. Ainda muito popular e com o risco da guerra se espalhar em mente, o Roosevelt opta por se candidatar uma terceira vez. O historiador Sidney Munhoz, especialista em Guerra Fria da Universidade de Maringá, explica que mesmo antes da guerra, o Roosevelt via a expansão do Japão e da Alemanha como uma ameaça aos Estados Unidos. Embora Roosevelt desse apoio aos seus aliados na Europa, ele tinha muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque tinha um congresso e tinha uma perspectiva isolacionista e entendia que os Estados Unidos não deveriam se envolver na Europa, que aquilo é um imbróglio, como foi a Primeira Guerra. Roosevelt pensava diferente, ele tinha uma visão muito cristalina da coisa. Ele pensava, sem os Estados Unidos, nós vamos ter uma Europa dominada pela Alemanha e uma Ásia pelo Japão. Esse é um mundo, um inferno para os Estados Unidos. Então ele entendia que precisava entrar. Na campanha, no entanto, ele diz que não vai envolver o país na Guerra Mundial. Ainda muito popular por conta da recuperação econômica, ele enfrenta o empresário republicano Wendell Willkie, que faz uma campanha alertando aí contra os gastos excessivos do New Deal e dos riscos para a democracia de um terceiro mandato do Roosevelt, mas acaba ganhando. A disputa foi menos folgada que a anterior, mas mesmo assim o Roosevelt ganha com tranquilidade. Ele teve 54,7% dos votos e 449 delegados do colégio eleitoral contra 82 do opositor. Apesar dessa retórica anti-guerra, o Roosevelt já vinha se preparando ao longo de 1940 para um futuro confronto com os nazistas. A produção de armamentos americanos cresceu graças à aprovação no Congresso de um programa para armar o Reino Unido e a China. Em 1941, esse programa seria estendido também para a União Soviética. Com os nazistas avançando no leste, o Churchill e o Roosevelt passam a se encontrar pessoalmente. Seriam 10 reuniões ao longo da guerra, nos quais ambos discutiram não só a derrota do Hitler, mas começaram a desenhar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos no conflito, no entanto, só ia acontecer em 7 de dezembro de 1941. Os danos do bombardeio japonês a Pearl Harbor, a principal base americana no Havaí, foram extensos. Duas 1.200 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. 188 aviões foram destruídos completamente, além de metade da frota de encouraçados e cruzadores que estava ancorada no Havaí. No dia seguinte ao ataque, o Roosevelt declarou guerra ao Japão após uma aprovação do Congresso. I ask
that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. A entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 41 e o contra-ataque russo em Stalingrado em fevereiro de 43 começa a marcar a virada do conflito. Os amplos recursos naturais, militares e econômicos, tanto de soviéticos quanto americanos, acabam exaurindo o eixo e colocam os nazistas na defensiva. É a partir daí que os aliados ganham a sua configuração final, unindo Churchill, Roosevelt e Stalin. Roosevelt prometeu ao Molotov, que era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, ainda em julho de 41, e no ano seguinte haveria a abertura da Segunda Frente. Ela não ocorreu, nem em 42, nem em 43, somente em 44. Em grande medida por causa de uma série de obstáculos que Churchill vai colocar em relação a isso. Uma série de conferências entre esses três começam a ocorrer a partir de 1942, justamente para definir qual seria a estratégia contra o Hitler. Os soviéticos então seguiriam atacando do leste e os aliados invadiriam a França pelo oeste e a Itália pelo sul. No Pacífico, americanos e chineses iniciariam um contra-ataque contra os japoneses, primeiro pelas ilhas da Oceania e depois pelas Filipinas. Munhoz, o especialista em Guerra Fria, lembra ainda que a demora da invasão da França tinha também um motivo estratégico para o Churchill: enfraquecer o Exército Vermelho. Então, ele usa, do meu ponto de vista, uma série de estratagemas para postergar a frente. E por uma questão, ele pensava o seguinte: numa aliança estreita com os Estados Unidos, qual é a única potência que pode colocar um problema para os interesses do Reino Unido no pós-guerra se nós ganhamos da Alemanha? Soviéticos. União Soviética. Raciocínio: quanto mais União Soviética e Alemanha se destruírem, pior para os caras, melhor para nós. Sim. Retardar a Segunda Frente aí foi uma estratégia. Só que, do meu ponto de vista, uma estratégia que, seguindo o raciocínio do Churchill, funcionava perfeitamente até um determinado momento, eu diria. Até a vitória da União Soviética em Stalingrado. A partir daquele momento, manter essa estratégia deixou a Europa Central e Oriental para a União Soviética. E aí que vai dar o conflito lá na frente. Só que aí, em 6 de junho de 44, os aliados finalmente conseguem invadir a França. É o chamado Dia D. Àquela altura, a máquina de guerra nazista já dava sinais de enfraquecimento. O Stalin estava avançando pelo leste rumo a Berlim e os aliados tentando cruzar o rio Reno, de olho também na invasão da Alemanha. Com isso, o Hitler começa a entrar em desespero. É também em 44 que o Roosevelt disputa a última eleição dele. O sucesso na guerra, com a vitória iminente dos aliados contra os nazistas, garante outra vitória fácil. Ele tem 53,4% dos votos e uma vantagem de 432 a 99 no colégio eleitoral. Só que esse último mandato do Roosevelt acabaria durando muito pouco. Em abril de 45, um mês depois de assumir o quarto mandato, e com a derrota do Hitler sendo questão de tempo, ele tem um derrame fulminante e morre aos 63 anos. Os nazistas se rendem em maio, quando o Exército Vermelho toma a capital Berlim e liberta o resto dos campos de concentração nazistas. Os japoneses, no entanto, só se renderiam em agosto, depois de os Estados Unidos lançarem 2 bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki. Como eu disse agora há pouco, nos últimos anos da guerra,
O Roosevelt, o Churchill e o Stalin começam a desenhar como seria o mundo depois do conflito. Duas conferências em Teherã e em Yalta, elas desenham a estrutura da ONU, do Conselho de Segurança e o Pacto de Bretton Woods, que é um pacto financeiro que vai estabelecer o padrão ouro-dólar, que é muito importante aí para a sequência da Guerra Fria. Além disso, eles criam outras instituições como o BIRD, que hoje é o Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional. O governo dos Estados Unidos já sabia que iam ganhar a guerra eventualmente. Já sabia, por exemplo, de que os Estados Unidos iam sair Segunda Guerra Mundial como dominante no mundo, que aconteceu, em 1950, 1/3 de comércio mundial foi dominado pelos Estados Unidos. A segunda metade do século XX seria dominada por americanos e soviéticos. O Roosevelt é apontado por historiadores como um dos 3 principais presidentes americanos, ao lado do Lincoln e do George Washington. Ele teve um impacto definitivo no fim da Grande Depressão e na derrota do nazismo, além de definir a política interna americana por gerações. Ele é o cara que constrói, então, os Estados Unidos como... ou pelo menos deixa as bases prontas para os Estados Unidos se tornarem a superpotência que se tornariam na segunda metade do século XX, né? Sim, absolutamente. Prosperidade econômica para 25 anos, né? O real, a real era dourado, né? Que era do fim da Segunda Guerra Mundial até os meados dos anos 70, mais ou menos. Né? Desde então tem caído bastante, mas com certeza. E eu acho que isso era o grande legado dele, né? E ele conseguiu deixar os Estados Unidos numa posição de liderar o mundo economicamente, politicamente. O New Deal e Roosevelt conseguiram solidificar a democracia capitalista nos Estados Unidos. E desde então o país oscilou entre sugestões de um tipo de social-democracia, né, de intervenções na economia pelo Estado, e o absolutismo do mercado livre. Então, isso é o mesmo debate que está rolando hoje em dia, entre Trump e Kamala Harris, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele foi o único presidente americano a se perpetuar no cargo. Após a sua morte, uma emenda foi aprovada limitando o máximo de 2 mandatos, seguidos ou não, o número de vezes que um presidente poderia ocupar o cargo nos Estados Unidos. E ele também teve outros pontos polêmicos, como a criação de campos de concentração para imigrantes japoneses dentro do território americano, além, claro, do desenvolvimento das primeiras bombas atômicas da história, que seriam cruciais ali para a sequência da Guerra Fria. O lançamento das bombas atômicas sobre o Japão seria autorizado pelo sucessor de Roosevelt, o Harry Truman, mas a era nuclear também deu início a um novo tipo de conflito, uma guerra fria entre capitalismo e comunismo. Mas isso já é assunto para o próximo episódio e a presidência de John Kennedy e Lyndon Johnson. O podcast Uma História Americana é uma realização da Editoria Internacional do Estadão. Contou com apresentação, roteiro e reportagens minhas, Luiz Hatz, produção de Gustavo Lopes e sonorização e montagem de Moacir Biasi. Você ouve esse podcast em todas as plataformas de streaming e no canal do Estadão no YouTube. Os novos episódios são publicados sempre às terças às 6 da tarde.